Pessoal, bem-vindo novamente aí ao canal. Somos todos teólogos. Hoje é o segundo domingo, na verdade, de dezembro, onde é comemorado o Dia da Bíblia. Eu quero aqui ler um texto para falar sobre esse dia tão especial. Eu sei que todos os dias deve ser o Dia da Bíblia, mas esse é um dia que é separado para que nós possamos pensar nas Escrituras de maneira especial. Então eu quero ler com vocês aqui 2 Timóteo, no capítulo 3, o versículo 16 e o versículo 17 diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então esse versículo, ele fala a respeito da utilidade das Escrituras, da importância das Escrituras, do valor das Escrituras e da suficiência da Bíblia, né? Fala também da inspiração, dizendo que a Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus. Quando nós pensamos nas Escrituras, eu já falei algumas coisas aqui em outros vídeos, nós pensamos a respeito da revelação. Quando se fala de revelação, nós sabemos que existe duas fontes de revelação de Deus para com a humanidade. Deus se revelou de maneira geral, né, na ordem estabelecida em tudo que foi criado. Isso está lá no Salmo 119, versículo 1, nós podemos perceber essa verdade no primeiro versículo lá do Salmo 19, que diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, toda a ordem que foi criada, tudo aquilo que foi feito por Deus, as obras das mãos de Deus, a Bíblia usa essa expressão, revela que Deus é glorioso. Em Romanos, Paulo vai dizer que essa ordem, tudo que foi criado, revela a divindade de Deus, revela o seu poder, né? E também, em alguns textos da Bíblia, nós entendemos que revela a sabedoria de Deus. Então a ordem estabelecida revela que quem está por trás de toda essa ordem, de tudo que foi criado, é um ser poderoso e divino. Só que essa revelação geral ela é insuficiente. E é insuficiente para salvar o ser humano, é insuficiente para que o homem tenha um conhecimento pessoal de Deus, é insuficiente para que o homem conheça Deus como o seu amigo, como a Bíblia coloca, né? Como o seu Salvador. E aí a Bíblia fala a respeito da revelação especial, que é a própria Bíblia. A Bíblia é a revelação especial de Deus e mostra que Deus se auto-revelou. Lá em Gênesis, no capítulo 1, nós temos lá, no princípio, Deus. Então Deus tomou a iniciativa. No princípio, Deus fez tudo para se revelar a nós. Ele se condescendeu em falar conosco. Então nós necessitamos das Escrituras. No Salmo 119, no versículo 11 diz: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, se o homem quer guardar o seu caminho, se o homem não quer pecar contra Deus, ele deve se apoiar na revelação especial que Deus deu para nós, as Sagradas Escrituras. Está aqui, a Bíblia. E a Escritura, ela é inspirada por Deus, e o fato dela ser inspirada por Deus traz com isso a sua autoridade. Ela é a palavra de Deus, então ela é a nossa autoridade, ela é a nossa regra de fé e prática. A autoridade da Bíblia, ela é resultante da sua inspiração. Deus é o autor da Bíblia, né? A Bíblia foi soprada por Deus. A Bíblia é a palavra de Deus numa linguagem humana. O Espírito Santo supervisionou todos os autores da Bíblia. Todos os homens que escreveram a Bíblia foram supervisionados pelo Espírito Santo, e isso ficou registrado nas Escrituras, foi preservado. As Escrituras, ela é preservada de erro, ela é infalível, ela é inerrante. Então cada palavra da Escritura é a palavra de Deus para mim e para você. Historicamente nós temos algumas outras fontes que nós poderíamos chamar de autoridade, que tentam usurpar a autoridade da palavra de Deus. Historicamente nós temos a tradição, né? As pessoas tendem a colocar a tradição acima da palavra de Deus, e normalmente a tradição, ela teve, historicamente, a tradição teve muita, né, se degenerou em muitos erros, vários erros. As pessoas também colocam a emoção acima da palavra de Deus, a emoção subjetiva, a luz interior, né? As nossas, segue o seu coração, como muitos dizem, né? Se te faz bem, se você está feliz, segue o seu coração. E muitas das vezes coloca isso acima da verdade de Deus. Outra
fonte historicamente que tende a usurpar a autoridade da palavra de Deus é a razão. No século XVIII nós tivemos isso com o iluminismo, né, onde os homens tentaram colocar a razão como sendo o crivo, né, para estabelecer aquilo que seria verdade ou a realidade. E nós não devemos fazer isso, nós não devemos nos apoiar na nossa razão. Nós sabemos que a fé cristã ela tem o seu aspecto racional. Pedro disse, né, se alguém perguntar a razão da esperança que está em vós, você vai dar. Né, de acreditar num Deus que é fiel, né, que não pode mentir, que é todo poderoso, como nós temos visto aqui. Mas a fé deve subjugar a razão. A fé deve descansar, né, nas Escrituras, como uma criança. Né? Essa é a linguagem que a Bíblia trata quando fala que nós devemos ser como criança. Então, para receber de coração humilde a revelação que Deus nos deu através da fé. Então, as Escrituras elas são suficientes. Embora ela não seja exaustiva, ela é suficiente. Na Bíblia, o homem encontra tudo o que deve saber e fazer para a sua salvação e para viver de modo agradável a Deus, para servir a Deus e adorar a Deus. A Bíblia é adequada para governar todas as áreas da nossa vida. Tenho também que dizer que o homem depende do Espírito Santo para ter a compreensão e a aceitação da palavra de Deus. É Ele que nos convence, né? O Espírito Santo que nos convence da justiça, né? Da verdade e do juízo. É Ele que nos convence de tudo que a própria Escritura nos traz. Né? Aquilo que Ele mesmo deixou registrado aqui através dos seus profetas, é Ele mesmo que nos convence. E para finalizar, eu digo que a Bíblia fala de Jesus. Jesus é o tema central dos 66 livros da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia testifica de Jesus Cristo. Jesus disse, examinai as Escrituras porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. João 5,39. Então a Bíblia fala de Jesus. Ele é o tema central. A Bíblia foi escrita para que eu e você tenhamos fé em Jesus Cristo e tendo fé nele nós sejamos salvos. Para que nós possamos viver para Deus. E Deus nos aceita por causa de Jesus Cristo. E Cristo é a mensagem da Bíblia para mim e para você. Então fica essa palavra aí no dia de hoje, dia da Bíblia. Um grande abraço e que você possa ler as Escrituras e encontrar Jesus nela. Fiquem com Deus.